Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o chefe do setor de psiquiatria da Santa Casa, Dr. Bruno Reis. E vamos conversar com ele sobre a saúde mental em época de isolamento, em época de pandemia da Covid-19. Dr. Bruno, muito obrigado pela presença, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental aí nesse período tão difícil, né? Um período tão difícil e um tema tão importante, porque as pessoas estamos fazendo isolamento, nós temos tido notícias de muitas pessoas que estão realmente tendo problemas, os autônomos, as pessoas que eventualmente pararam de trabalhar, e isso gera, com certeza, uma consequência psicológica, psiquiátrica, psíquica. A gente está aqui para discutir isso. E eu queria saber de você como que a gente pode, dentro dessa nossa realidade, manter o equilíbrio mental tão importante para a gente conseguir sair desse período são. Essa é a ideia, né? Então, todos já vêm acompanhando, né, as consequências que a gente tem desse isolamento, tanto na parte econômica quanto na parte social. E é óbvio que um momento isso aí chegaria na nossa saúde mental. E historicamente, o brasileiro tem culturalmente isso como deixar de lado um pouco. Não se fala muito aqui no Brasil sobre a importância que a gente tem em manter a nossa sanidade, manter o nosso equilíbrio. Depois que a gente passar por um período desses em que a gente teve um montão dos nossos, não digo direitos assim, mas o nosso cotidiano ele foi ceifado, ele foi mudado, a gente não poder sair de casa, não poder ter o contato com as pessoas, muitas vezes pela questão de saúde ser impedido de trabalhar, começar a ter riscos de parte financeira e também a preocupação em a gente contrair esse vírus, né, o Covid, ou os nossos familiares. Quer dizer, é um caldeirão que é uma modificação muito grande do nosso cotidiano, do jeito que a gente está acostumado a levar a vida, e isso vem trazendo as consequências que a gente pode dividir hoje por etapas. A gente teve logo no começo, né, em março, quando teve o isolamento total, a gente viu e notou que as pessoas que já faziam tratamento para ansiedade, depressão e outras condições, elas passaram a ter piora com isso. Depois de um segundo momento, que já tem mais ou menos um mês e meio desse isolamento, a gente começou a ver que pessoas que não tinham tratamento anterior começaram a ter sintomas ansiosos. Muito por conta da preocupação, não sei quando isso vai acontecer, se eu vou ser contaminado, o estresse que tudo isso vem gerando. E agora que a gente já está no terceiro mês desse isolamento, vem se falando muito na mídia sobre a quarta onda. O que seria isso? Qual seria a quarta consequência em função das medidas de segurança da quarentena ou da pandemia? E é chamada quarta onda a onda de busca por atendimento psiquiátrico. Um boom de pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de sintoma e passaram a ter necessidade de atendimento especializado. E é isso que a gente está observando agora. A gente vê isso no nosso serviço, faz 2 semanas mais ou menos que a gente começou a ter uma demanda muito maior, por exemplo, de pacientes que nunca tinham passado com um especialista, ou psicólogo, ou psiquiatra, e isso é visto também com os outros colegas psiquiatras. A Associação Brasileira de Psiquiatria fez uma pesquisa com 50% dos psiquiatras brasileiros, e dentre as respostas a mais alarmante foi, todos eles, 90% deles, aliás, viram piora nos pacientes que já estão fazendo acompanhamento, e 90% deles também notaram um aumento na busca do atendimento. Então esses dados são muito concretos para dizer que, olha, a gente não tomou o cuidado necessário que deveria ter sido feito há 3 meses atrás no que toca à nossa saúde mental. Esse preparo psicológico, literalmente, para enfrentar essa situação. E aí, antes de começar o programa, você estava me explicando que existem etapas, né? A ansiedade, depois, explica pra gente, a pessoa estava ansiosa por não saber o que vai acontecer. E aí, essa evolução, a gente vai ter agora o day after, passou o tempo. Isso. O que vamos encontrar depois que voltar? Isso. Será que vamos voltar ao normal como era? Acho que não.
tudo isso preocupa nesse tipo de situação. A ideia é assim, né? Quando a gente tem uma quebra do nosso cotidiano, daquilo que a gente está acostumado, a gente tem colocado uma característica nossa que é a resiliência, a nossa capacidade de lidar com os problemas. E essa característica foi colocada à prova. E isso varia de pessoa a pessoa. A gente tem pessoas que são mais resilientes, tem pessoas que são menos. Mas, no geral, até 15, 30 dias, quando eu estava mais bem delineado o que aconteceria, as pessoas elas tinham um pouquinho mais de... aliás, elas tinham menos noção, né, do que iria acontecer em função do vírus. Nesse período, a gente passou por um estresse que a gente chama de agudo. Ou seja, o que é o estresse? Qualquer coisa que é capaz de me tirar do equilíbrio, seja da homeostase do corpo, seja da minha saúde mental, ela tem a capacidade de produzir e conduzir alterações. E isso é um sistema muito bem delineado, ele envolve hormônios, ele envolve os neurotransmissores, e aí eles vêm com essas consequências. Então isso funcionou como um gatilho. Ele tirou do lugar, deslocou um funcionamento prévio que era saudável do ponto de vista mental e passou a ter consequências que a gente está começando a ver agora. Então, pessoas que já faziam tratamento são pessoas que elas têm muito mais suscetibilidade de ter alterações em função desses estresses do que quem não tinha. E a gente observou isso num primeiro momento, né? A piora daquelas pessoas que já estavam em tratamento. Quem não fazia tratamento e com a extensão desse fator crônico, hoje já crônico de estresse, porque a gente ainda não sabe como é que vão ser, né, as coisas, a gente está na expectativa de vacina, não sabe se vai vir ou não sabe quando é que vai relaxar a quarentena, se a gente vai poder ter contato social com as pessoas ou não. Enfim, tudo isso são os gatilhos da manutenção desse estado. E isso faz com que pessoas que antes não tinham nada passem agora sim a apresentar esse tipo de sintoma. E isso para a gente, quanto profissional, ele é muito preocupante. Porque não é só a questão do vírus, são as consequências, né, que tudo isso trouxe. Então as pessoas, por exemplo, que têm comércio, as pessoas que trabalham em shopping, as reestruturações que estão sendo feitas em empresas, enfim, todo mundo da parte financeira, que todo mundo precisa trabalhar, precisa ter o seu sustento, começa a ficar preocupado também em função disso. E isso somado ao medo do vírus, somado a outras coisas, por exemplo, no nosso dia a dia, em que a gente passou a ficar isolado com determinada pessoa, né? Me aponte alguém que não ficou estressado em casa nesse período, né? Com a pessoa com quem convive ou com os filhos, enfim. Todo mundo está passando por esse processo, que antes, há 2 meses atrás, a gente poderia falar como algo agudo, que era uma coisa mais relacionada à adaptação, mas hoje a gente já pode falar como crônico, porque nosso cotidiano mudou e a gente não tem previsão de que ele vá ter alterações para o patamar anterior. Isso nos preocupa, então a gente tem que passar algumas orientações para a população para a gente tentar minimizar isso. Você falou da questão da ansiedade, aonde que ela é mais visível hoje? É na perda do sono? A pessoa que come mais, que come menos, o que chega mais no consultório? Excelente. A gente, aí uma casuística, né? A gente percebe alterações de sono, as pessoas começam a ter insônia ou tardar mais para iniciar o sono passa a ser entrecortado, a qualidade dele já não é mais a mesma, tem aqueles despertares precoces. O sono não é mais reparador, você acorda cansado, muitas vezes com algumas dores. A gente nota mudança no humor, as pessoas passam a ficar mais intolerantes, mais nervosas. Qualquer coisa que antes a gente conseguia lidar muito fácil, hoje já é o suficiente para deixar a gente um pouquinho mais fora do prumo, ou talvez até mais reativo do que o usual. Alterações de apetite são muito comuns. Aí a gente tem os dois lados, né? Tem gente que vai diminuir muito o apetite e a maioria, principalmente os ansiosos, vão aumentar um pouquinho mais o apetite. Também notamos o aumento de consumo de bebidas alcoólicas. Então, se você vê por e-commerce, você vai ver que teve um aumento nesse período da venda online de 20% de bebida. E isso bateu também com uma pesquisa que a gente fez na Santa Casa. A gente pesquisou 2.800 pessoas. E bateu certinho, 20% também disse que aumentou o consumo de bebida alcoólica. Nessa toada também tem a busca por automedicação, o que é terrível, a gente não recomenda isso para ninguém. O meu amigo ele toma tal remédio e funcionou para ele, então eu vou tomar porque eu não consigo uma consulta, enfim. Não é para fazer isso de maneira alguma. É para procurar o médico. É para procurar o médico, ou para procurar o psicólogo, ou quem esteja preparado para poder lidar com isso. Aumento do consumo de drogas também, infelizmente, a gente vê isso como um refúgio no momento de dificuldade. E outras coisas também, né, que vem acontecendo. A gente deixa de fazer exercício físico, a gente deixa de se alimentar melhor, a gente deixa de tomar sol, que é super importante para o organismo. Então tudo isso vai nos destabilizando e a consequência final não é só física, é a consequência mental.
E aí que a gente precisa estar no equilíbrio e tentar formas de conseguir reduzir esse problema, né, que todos estão vivendo. Essa questão da automedicação, doutor Bruno, ela tem relação direta, por exemplo, com aquele amigo que, olha, eu estou tomando um remedinho para dormir, para mim está sendo maravilhoso. Por que você não tenta? Acontece muito disso, a questão do sono, do apetite também tem. Olha, estou tomando um remedinho que eu não estou comendo tanto. Não é para fazer isso. Não é. A gente não recomenda, obviamente. A gente entende que culturalmente o brasileiro é uma pessoa que gosta de ajudar, ele gosta de acolher, ele faz tudo isso. E às vezes ele pensa isso da seguinte maneira simplista, né? Bom, funcionou para mim, pode funcionar para o outro. E é meu amigo, eu vou ajudar, eu vou fazer aquilo. Mas remédio tem efeito colateral. Aquele tratamento ele é personalizado para aquela pessoa. Às vezes a gente não sabe que ele tem a própria pessoa não sabe que tem uma certa condição que contraindique o uso daquele medicamento. Então, pelo amor de Deus, as pessoas em casa não façam isso, é super arriscado. Mesmo que algum amigo, vizinho pedir, fala, não, é melhor você buscar ajuda, que é muito mais seguro para todos nós. Sem contar a questão de você ter as pessoas que já tomam algum tipo de medicamento, misturarem esse novo medicamento. Tem gente que toma junto com bebida alcoólica, infelizmente mistura medicamento com bebida alcoólica, então isso não vai ajudar, ao contrário, só vai problematizar aquela situação. Só vai piorar, porque a pessoa às vezes ela vai encontrar um refúgio temporário, um aumento do consumo do alimento, que dá, né, aquela sensaçãozinha, comer aquela comida gostosa, mas isso no futuro isso vai trazer alterações de ganho de peso, glicemia, diabetes, triglicéridos, enfim, tudo isso. O consumo de bebida alcoólica também, não preciso falar nada, vamos chover no molhado, né? Vai trazer, sim, de forma indiscriminada problemas para a pessoa e para todos os familiares. Então, eu acho que todas essas situações a gente fica muito no achismo, sabe? Eu acho que tal coisa eu posso fazer, tal coisa eu não posso fazer. Não, vamos buscar as fontes confiáveis, né? Buscar a orientação correta, buscar as fontes jornalísticas que são confiáveis e que têm uma boa fonte. Eu acho que é por aí que a gente tem que fazer. Aumenta também, dentro desse guarda-chuva, digamos assim, a questão da violência doméstica? Aumentou. Infelizmente aumentou. E assim, a violência doméstica pode ser tanto para o homem quanto para a mulher, obviamente, mas para a criança também que está convivendo ali, o idoso e todo mundo que tá envolvido, mas a gente vê um aumento assim grotesco, gigantesco na violência contra a mulher. Isso ficou muito claro, porque o homem violento que antes ele saía, ou ele ia para o bar, ou ele, enfim, fazia as coisas dele, agora ele está obrigado a ficar dentro de casa. Então o alvo dele, você não tem a dúvida qual que seria. E as consequências psicológicas disso são devastadoras, né? Para a vítima, para quem presencia isso. A gente tem muito pouco suporte do Estado que possa garantir a segurança dessas pessoas e outras questões também, né? Dinâmica familiar, sociais envolvidas com isso. Mas é um cenário muito bem lembrado. Tem uma pesquisa que mostrou também, acho que aumento de 40%, se eu não me engano, da violência doméstica, e é algo que a gente tem que ficar de olho. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.
Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival, periodontite, podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto. Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração, avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico, e principalmente melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O Centro de Diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Na edição de hoje, nós recebemos aqui o Dr. Bruno Reis, ele que é chefe do setor de psiquiatria da Santa Casa. O bom desse programa é que no intervalo o programa continua e o tema continua também muito quente. Doutor Bruno, a gente pode falar agora a respeito desses programas, os reality shows de confinamento, que a gente vê muito do que a gente vive hoje na prática, né? As pessoas dentro de um lugar não podem sair, têm que viver, digamos assim, em alguns momentos presas dentro de casa. O que isso pode trazer de positivo para a gente e de negativo também? É bem bacana ter lembrado isso, que é um ótimo exemplo, né? Então, quando a gente fica lá na frente do reality show, do Big Brother e tal, e a gente vê as reações das pessoas, é porque elas estão numa situação de estresse. Pessoas novas que elas não conhecem, novos hábitos, novas regras que tem que se colocar em conjunto. Quer dizer, toda uma situação nova que é extremamente semelhante ao que a gente está vivendo agora. Ah, mas eu já conheço as pessoas que eu moro em casa, tudo mas você conhece dentro da sua dinâmica, que você passa só o fim de semana ou a parte da noite, né? Não é tão amplo assim essas nossas relações. Então é legal a gente perceber isso, porque se você vê lá reações de estresse, pessoas mais irritadas, ou então mais emotivas lá no reality show, não é de se estranhar que você esteja passando por isso também dentro da sua casa, nessa situação de isolamento. Isso é uma reação que ela é orgânica e cada um tem um tipo de capacidade de conseguir lidar com isso, de se adaptar mais rápido ou de não conseguir se adaptar.
A ideia qual que seria? É que a gente tenha bastante ciência de que, por mais que a gente não saiba quando que isso vai acabar, mas que isso é momentâneo e que algumas dessas mudanças podem fazer com que a gente saia mais fortalecido de toda essa situação. Então, por que não aproveitar esse período em que a gente consiga gerar um vínculo muito maior, por exemplo, com o seu companheiro ou companheira, ou com seus filhos, ou com seus pais, ou eventualmente com quem mora dentro da sua casa. A gente sempre fala que não tem tempo para filho, não tem tempo para esposa, para marido. Agora a gente já tem um pouquinho mais. A ideia é conseguir só dividir bem esse período dentro daquele espaço que todos estão dividindo. É ocupar a cabeça com coisa boa. Com certeza. E aproveitar a base familiar e entender. E a gente tem que ceder um pouquinho mais em algumas situações, a gente tem que buscar perceber ou antecipar quando a outra pessoa já não está num dia muito bom. Então, para que a gente vai conseguir persistir numa situação dessa? Esse jogo de cintura que todos nós temos tem que ter melhor. Equilíbrio. A base familiar, nessa hora, está contando positivamente? Quem tem uma base familiar, um bom relacionamento familiar, ele está conseguindo, de alguma forma, se sair melhor? Conta, com certeza. E a gente vê isso das pessoas que não estão tendo problemas. Elas têm uma solidez da família muito mais consistente do que aquelas, por exemplo, que a gente vem observando o aumento de divórcio, aumento de separações, até de pessoas famosas, né, que não conseguiram segurar todos os problemas que esse isolamento trouxe. Então, quem sair dessa em família ou bem fortalecido nas suas relações, com certeza vai trazer coisas positivas, vai se lembrar disso e vai conseguir utilizar isso de uma forma boa no futuro. Existe a questão também dessas pessoas que têm uma boa base, elas na perspectiva de encarar o problema, elas têm uma outra maneira de encarar e de resolver e de passar por esse problema? Sim, porque a gente percebe que a resiliência ela é maior e quando a gente tem uma capacidade de suportar os problemas ampliada, a gente consegue ter soluções mais eficazes, soluções mais rápidas, a gente consegue pensar bem antes de agir, de perceber toda uma situação social, de perceber o outro, como o outro reage, como ele está, e esses fatores são protetivos, eles fazem com que a gente consiga lidar melhor nesse período. O importante é falar para as famílias em casa, né, que isso aqui ele vai passar, que a gente tem que sim aprender a ceder um pouquinho mais, que essas relações elas têm um momento de instabilidade, mas a tendência é que elas fiquem mais uma relação melhor e que isso fortaleça no futuro. A gente não pode pensar só no agora, a gente tem que pensar como é que vai ser a consequência lá para frente, de uma forma positiva. É importante, falando em positividade, as pessoas tirarem um momento do dia para, em algum lugar um pouco mais reservado, fazerem estarem sozinhas com elas mesmas, olhar para dentro e pensar positivo e já começar a trilhar o caminho do que eu vou fazer depois que isso acabar. Sim, com certeza. Então é aquela divisão dentro de casa, né? A gente fala tanto das casas pequenas quanto as grandes, é importantíssimo a gente ter o respeito ao espaço do outro. E reservar um espaço para você e pôr regras sobre isso é super importante. Então o horário para fazer uma boa alimentação, o horário para fazer o exercício físico em casa que dá para fazer, o horário de dormir, o horário da diversão, o horário para a família, o horário do trabalho. Se você fizer isso tudo certinho, regradinho, é a mesma coisa como era a vida anterior, só que no mesmo lugar. A única diferença seria essa. Então temos que ter na nossa cabeça aquele mantra que vai passar. Né? Isso não é definitivo e não é o fim do mundo, porque muita gente está encarando isso como... Muita gente perdeu tudo. A gente sabe que tem pessoas, comerciantes principalmente, autônomos, que perderam tudo mesmo, perderam emprego, perderam o rumo, e a gente sabe também que essas pessoas podem ir para um extremo, né? Não vamos aqui falar o que é esse extremo, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Sim. Então é importante que as pessoas procurem ajuda, né, doutor? E o setor de psiquiatria da Santa Casa está aberto. É importante que as pessoas não guardem esses maus sentimentos, que procurem um profissional, que passem, que coloquem isso para fora, num termo bem vulgar, mas que externizem isso para que não haja um mal maior lá na frente. Com certeza, a busca pelo profissional qualificado, né? Não só você falar com um amigo ou com algum familiar. Para aquelas pessoas que estão em extrema dificuldade, que perderam tudo que construíram, a gente tem que pensar assim, eu só vou conseguir fazer isso novamente porque já fez se eu tiver saúde.
Se eu não tiver saúde mental, se eu não tiver saúde física, eu não vou conseguir dar esses passos adiante. Então, a nossa mensagem para eles é que não desistam, não pensam que isso seria o fim. É muito pelo contrário, às vezes é uma oportunidade de um novo começo que a gente não conseguia nem perceber. Toda crise ela é capaz de nos gerar algum tipo de oportunidade e a gente tem que pensar positivo, contar com as outras pessoas e saber que isso não é uma coisa que veio para ficar e vai acabar com a humanidade ou com a nossa vida. E a gente tem como sair dessa assim, mesmo para as pessoas que estão numa situação muito mais complicada. Seria aquele momento da gente pensar, puxa, eu tenho aquele projeto que eu nunca desengavetei, eu tenho aquela ideia de tomar alguma decisão que eu estava postergando em tomar. Esse é o momento de você olhar para si mesmo, ver o que está acontecendo ao teu redor e aí tomar uma decisão que realmente mude a sua vida para melhor. Sim, a gente sugere que sim, né? É o que eu estava falando no intervalo sobre o mindset, né? Quem consegue ter uma boa organização mental, uma boa perspectiva, mesmo nos momentos mais difíceis, ele tem capacidade sim de conseguir observar e colher bem essas informações para tomar uma decisão que seja mais correta. Então, mesmo para quem está passando assim, perdeu tudo, absolutamente tudo, você não perdeu seu pensamento, você não perdeu sua força de vontade, você não perdeu as suas ideias, coisas que você vai carregar sempre contigo e que você consegue colocar isso em prática. Essa que é a ideia. E sempre buscar, né, em termos de necessidade, viu que a saúde mental não está legal, busque o serviço de saúde, busque alguém especializado para conseguir esse amparo. E aí, falando de um velho ditado, né? Mente sã, corpo são. Isso aí. Eles vivem, Conectados. Depende do outro, não tem jeito, um não vive sem o outro. Então, a cabeça boa, você vai ter um corpo também respondendo à altura. E um não vive sem o outro. Se você não tiver uma saúde mental boa, o teu corpo não vai corresponder. Não vai mesmo. Um é interligado com o outro muito mais do que a gente imagina. Dr. Bruno Reis, muito obrigado. Eu queria que você, temos 30 segundos para você deixar uma mensagem positiva aqui para as pessoas. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, procure o setor de psiquiatria da Santa Casa, que o atendimento será feito em alto nível. Bom, agradeço a oportunidade de deixar essa mensagem para as pessoas que, mesmo com as próximas medidas de relaxamento, não significa que acabou, que é para continuar usando máscara, continuar usando álcool gel, pensar positivo, em qualquer caso de necessidade, o serviço de psiquiatria está à disposição, assim como o hospital. Santa Casa e você fica por aqui. A saúde é o nosso maior bem. Vamos cuidar da nossa saúde. Voltamos na próxima edição. Obrigado pela audiência. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. AESP Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.